Ué, gente, cadê? Cadê, gente? Cadê? Ah, achei. Olá, seja bem-vindo a mais um Aula da Paula. Só que esse vai ser um pouquinho diferente. Hoje eu vou reagir aos comentários que vocês deixaram no YouTube, no LinkedIn, no Instagram, e eu sou muito grata pelo engajamento de vocês. Vamos continuar, hein? Bom, começando pelo comentário da Ana Luísa Araújo, que ela deixou lá no LinkedIn, no episódio 22, que falava sobre o uso de presumir e assumir. Ela disse: quando você está na pressa para terminar um trabalho, às vezes essas coisas passam batido por você. Por isso, é sempre bom estar de olho nas dicas de outros profissionais da sua área. E, gente, é isso mesmo. A gente que traduz é tanto detalhe para prestar atenção, é tanta coisa, que tem coisa que passa batido mesmo, principalmente quando a gente está cansado, já trabalhou o dia inteiro num arquivo. Por isso, é sempre bom estar de olho no que outros profissionais da área têm a dizer, porque você vê aquela dica, você assimila ela e quando você estiver fazendo lá o seu trabalho, você vai lembrar daquela dica e não vai cometer o erro. Então, sim, é sempre muito bom estar de olho no que outros profissionais, seus colegas de profissão têm a dizer. Lá no Instagram, no episódio 11, que falava sobre o caso do sumiço do hífen, o Matheus Mag, nosso grande Matheus Mag do Diário de Legendas, comentou o seguinte: uma das coisas que agora é certa, mas parece errada, é a junção do super mais palavra. E os outros também, mini, hiper, etc., com vírgula antes. Bom, eu concordo e eu admito que eu tenho uma opinião que talvez seja um pouco polêmica sobre o assunto. Eu, pessoalmente, vejo o super mais como um advérbio de intensidade do que como um prefixo. Logo, pela minha própria lógica e pelas vozes da minha cabeça, eu meio que continuo defendendo o uso do super separado da palavra, como se fosse um demais, realmente um advérbio de intensidade. Mas eu vou adorar saber a opinião de vocês sobre isso. Lá no LinkedIn, a Dani Reis fez um comentário que eu assino embaixo. Ela disse: sim, eu sinto muita falta de mais naturalidade nos diálogos, nos livros e nos filmes. E, gente, saindo um pouco aqui da minha zona de conforto de legendagem, isso é uma coisa que me pega principalmente em diálogo de livro. Eu não sei se isso vem da parte dos tradutores, que ainda tem um certo preciosismo com a língua e um pouco de medo de arriscar, se é instrução da própria editora, mas o fato é que lendo livros, lendo os diálogos, muitas vezes eu vejo estruturas muito arcaicas que absolutamente ninguém empregaria numa conversa informal, numa conversa do dia a dia. E eu acho que isso acaba afastando os leitores daquele texto, deixando aquele texto longe da gente, deixando aquele texto seco, sem um aspecto de identificação, entende? Inclusive, se você que está assistindo esse vídeo é tradutor de livro, trabalha para alguma editora, trabalha com tradução de textos em geral, deixe aqui sua opinião e seus comentários, porque eu gostaria muito de saber o que vocês acham desse texto agarrado nos diálogos, principalmente em livros de ficção. A Ana Luísa Araújo também fez o seguinte comentário lá no LinkedIn: sempre interessante e útil. E eu queria dizer que é assim que os meus amigos me definem, sempre interessante e útil. Ok. E ainda falando de naturalidade, que é um tema muito importante pra gente, o Marcos Peçanha comentou no LinkedIn o seguinte: naturalidade é conforto sonoro para quem consome tradução. Gente, eu achei isso maravilhoso. Conforto sonoro. Achei poético, achei lindíssimo. Parabéns, Marcos, adorei. Também no Instagram, no episódio sobre o uso ou não da vírgula antes do etc., que a gente já sabe que o Matheus Mag usa, o Jack fez o seguinte comentário: se for perder a noção histórica das palavras, vira uma bagunça. Eu concordo em parte. Isso dá um ótimo gancho pra gente falar sobre um tema muito polêmico, que é as pessoas ofendidíssimas com o meu uso de bem-vindo na introdução dos vídeos. Gente, meu ponto de partida para argumentar em relação a isso não poderia ser outro que não: a língua muda. E tá tudo bem ela mudar, juro. Assim como a gente vai quebrando o uso de normas cultas que ficaram lá atrás e que não servem mais para o contexto atual, a gente vai ressignificando a língua ao longo dos anos, ao longo das décadas. Tantas coisas mudaram desde que o português se formou tantos anos atrás, e se formou entre aspas, porque a língua
está sempre em constante formação, em constante evolução, em constante mudança. A gente não fala mais como se falava em 1900, em 1800 e lá vai bolinha. Nada é estático. A sociedade muda, a cultura muda, a linguagem muda, a maneira de se comportar muda. Tudo muda. E a língua não vai ser diferente. A língua muda também. Usar a linguagem neutra não significa que você não sabe falar português, que você não tem conhecimento técnico, como o meu, que foi parar ali no ralo da minha cozinha. Isso só significa que você é uma pessoa aberta a abraçar as mudanças e refleti-las na sua maneira de falar, na sua maneira de se relacionar. E se você não gosta, não quer usar, se você defende que isso está estragando a língua, embora eu pessoalmente ache que é um argumento muito bobo, você está no seu direito. Mas é só válido parar para pensar por que a gente se ofende tanto, mas tanto quando a gente vê outras pessoas usarem. Eu não vejo esse preciosismo com a linguagem, com o português, sendo aplicado a outras regras normativas que foram ficando para trás ao longo do tempo. Para terminar, eu queria deixar aqui uma frase que o Caetano Galindo, que escreveu o excelente livro Latim em Pó, falou sobre essa questão da linguagem neutra. Ele diz o seguinte: mudar a linguagem não muda a sociedade. A linguagem neutra não é objeto de política. É para marcar uma posição. Cada falante é uma cápsula do tempo e há mudanças na linha do tempo. A linguagem é um organismo vivo. Como é difícil olhar para trás dando um passo atrás. Existem punições autoritárias em todos os espectros políticos a respeito das mudanças, mas a linguagem sempre vai ganhar a batalha. É isso, gente. A linguagem sempre vai ganhar a batalha. Não adianta querer lutar contra a mudança da língua, pois como Caetano Galindo disse, a linguagem é um organismo vivo. Vamos aceitar essas mudanças que dá menos, tá bom? Aproveitando, saber falar uma língua não tem nada a ver com o domínio técnico dela ou saber aplicar as normas cultas dela no seu dia a dia. Vamos parar com esse gatekeeping de idioma? Por falta de uma expressão melhor em português? A língua é de todo mundo que fala ela. E se você é brasileiro, você sabe sim falar português. A linguagem não é só o seu uso culto e normativo. A linguagem é o uso das ruas, é o uso das conversas de bar, é o uso informal, é o uso dos memes na internet. A linguagem é tudo isso. Esse discurso elitista de que brasileiro não sabe falar português, ou até que alguém está jogando seu conhecimento técnico no ralo, simplesmente porque ela resolveu englobar no seu uso da linguagem um maior número de pessoas, gente, não tá com nada. Viva a linguagem e sua eterna metamorfose ambulante. E aí, gostou desse vídeo? Bom, espero que sim. Quero que vocês deixem aqui nos comentários a opinião de vocês sobre as questões que eu levantei. E mais do que tudo, quero agradecer a participação de todo mundo que deixou comentários nas redes e pedir para vocês continuarem participando sempre, porque ainda vem muito mais aula da Paula por aí, tá bom?